Bom, então vamos continuando. Descendo um pouco o documento fonte, a gente tem aqui como fazer a capa e a folha de rosto. Tá? Então aqui esta instituição não tem que mexer, a instituição Instituto Tecnológico São Paulo, tá? O Campo São Paulo, mestrado acadêmico, que vai dar essa saída que está aqui. Tá? Em seguida, você altera o título do trabalho, tá? Que aí você tem que colocar o título do seu trabalho, aqui o autor, que são vocês, e o local, e a data 2018. Tá? O orientador de vocês, o tipo de trabalho, qualificação de mestrado. Aí vai o preâmbulo, ele cria novas linhas. Tá? Isso vai gerar o que está aqui na próxima página, que é o preâmbulo, proposta de qualificação. O que vocês escreverem aqui vai sair aqui no preâmbulo. Tá? A área de concentração, engenharia mecânica. Se quiser alterar, pode alterar também, mas geralmente está engenharia mecânica. Aqui define a cor, isso também não tem que mexer. Tá? Aqui são informações de como eu quero que saia o PDF. Vocês também não precisam alterar. Aqui vai ter o espaçamento entre linhas e parágrafos para fazer a página. Tá? Aqui vai ter um comando para fazer um índice. Tá? Aqui realmente começa o documento. Tá? Tudo que a gente estava fazendo lá era só preparação. Tá? Então aqui ó, esses são os elementos pré-textuais, né? Antes do texto. Aqui então a gente vai fazer a capa. Tem aqui a impressão, imprimir folha de rosto. Então vai imprimir, gerar aquela página lá, né? Aquelas duas páginas que apareceram até agora. Então aqui vai entrar o resumo. Tá? Aqui acerta o tamanho do resumo. Tá? Aqui é comentário. E aqui na página 205 você escreve o seu resumo. Tá? Nesse pedaço tá aqui. Tá? Exemplo de texto. Aqui vão sair as palavras-chave. E aqui, ó, na instrução end resumo, ele termina. Todo o resumo você tem que escrever até aqui. Tá? E aqui ele vai gerar o resumo lá. Bom. Aí tem a próxima parte, que é o abstract. Tá? Se vocês olharem aqui vamos aqui no documento. Não, aqui está o resumo com as palavras-chave. Fica em branco. Aqui tem o abstract com as keywords. Né, que é o que está aqui. Ó. Aqui ele vai fazer a correção do texto em inglês. A correção do texto dele é geralmente muito boa. E aqui é as keywords, né, que ele vai fazer em inglês. Em seguida, é inserir a lista de figuras. Isso a única coisa que você tem que fazer para falar é colocar esse comando. Aqui está o documento. Ele já vai pegar tudo que você, dentro do texto, você disse que era figura, depois a gente entra lá e vê direito como é que é isso. Tudo que você disse que era figura, ele já vai gerar aqui a lista de figura e colocar a página em que está.
em que essas figuras estão. Você não tem que fazer nada, ele faz isso automaticamente. Aqui tem inserir a lista de tabelas. Tá? Aqui tem a lista de tabelas. De novo, o que você definiu dentro do texto, que é uma tabela, ele vai colocar aqui e fazer essa lista automaticamente. Aí ele coloca a lista de abreviaturas e siglas. Isso aqui vocês vão ter que fazer, não é automático. Tá? E tem que colocar nesse formato aqui, ó. Item, sigla, abreviatura e definição da sigla. Tá? Nesse formatinho, do jeito que está aqui. A sigla, barra abreviatura, e aí depois você coloca a definição. Vamos ver aqui no documento. Ó. Sigla, abreviatura 1. Definição da sigla. E ele vai formatando isso, colocando nesse formato. Tá? Termina as siglas. A mesma coisa com símbolos. Tá? E aqui ele vai colocar o Table of Contents, tá? Que é o índice. Esse aqui é o documento em PDF. Aqui é a lista de símbolos. E aqui ele faz o sumário, tá? Você só tem que escrever Table of Contents, tá? E aí ele vai gerar tudo que você colocou dentro do arquivo, que era /section, /subsection, ele vai colocar lá como Table of Contents. Só que isso também não tem que fazer. Se uma hora se alterar, toda vez que você compilar o documento, nesse recompile, aí ele vai atualizar as coisas. Às vezes você precisa fazer um recompile 2 vezes, dependendo se tiver alterações de labels. Tá? Bom, aí aqui começa a introdução. Então o que vocês têm que fazer? Mantém a introdução e aqui vocês vão colocando o texto de vocês. Tá? Esse text it que aparece aqui é que você quer que esse pedacinho aqui, template, seja escrito em itálico. Tá? Isso são alguns comandos que talvez tenha que ensinar. Tem o text it, que é itálico, tem o text bf, que é boldface, que é negrito. E aí aqui tem alguns detalhes. Deixa eu dar uma parada que já está ficando muito longo.